meant to be the legal framework on which the participating countries commit themselves to build new legislation. And one basic element of this new agreement is the extension of the definition of hate speech. The agreement wants to criminalize migration speech. Criticism of migration will become a criminal offense. And media outlets, and that also concerns you, that give room to criticism of migration can be shut down. Não, estava a fazer aquela voz de rádio antigo quando a gente tinha aquelas aparelhagens da Pioneer, todas espetaculares. Bem-vindos a mais um podcast das pessoas, gravado no dia 29 de 12 de 2018. Espero que tenham passado o Santo Natal junto com a vossa família, ou sim ou não, ou espero que tenham passado bem. Isso é o que interessa. E vamos olhar para o futuro. Estamos prestes a completar mais um ciclo solar dentro de uma órbita arbitrária num calendário bem projetado chamado o nosso calendário romano, porque nem toda a gente passa de ano no nosso fim de ano, mas pelo menos é uma desculpa maior para apanhar um pifo e tentarmos nos resignar enquanto estamos um bocado embriagados dos novos aumentos que vêm por aí, por este ano fora, e mais um aninho de geringonça para toda a gente. E mais, vamos lá ver se fazem humor e etc. e não sei o quê, mas lá está, vamos falar do futuro. O futuro, como aquele clichê, e para quem os tem e que muito os bem educam, de certeza, se me estão a ouvir, é do estilo: o futuro está nas nossas crianças, na juventude, na geração que vem por aí, nos erros que vão cometer, na falta e ao mesmo tempo maior acesso à informação que podiam ter, mas simplesmente doutrinados por um programa de marxismo tão intenso que vem para essa calha fora com a desculpa ou a calha financeira a fazer a sua imposição para doutrinação social, que eu acho piada até a ouvir para aí analistas na televisão. Eu cada vez tenho menos tolerância para ver um telejornal e não passem este mês no futuro na Indonésia. Mas isto é completamente... anda completamente à deriva de um estado financeiro e social absolutamente absurdo. Mas o futuro cabe às nossas crianças. Isto vai ser um podcast a falar no futuro. E não vai ser assim tão comprido como os que é de costume, mas eu gostava de falar, aqui vem o nosso futuro. Quem é o nosso futuro? A geração que segue. Os que estão a ser doutrinados na perspectiva de nós, mais velhos, os cotas, que já não podem entrar numa discoteca sem dar bom aspecto, apesar de sermos os que temos a carteira para pagar os copos para toda a gente. Estou a brincar. Acaba por ser um bocado depositado em cima das gerações que aí vêm e dos filhos de que muitos já têm. Que é uma preocupação, porque realmente os cordões ideológicos que cercam as mentes das crianças neste futuro passam exatamente por muitas coisas que servem de desculpa para deturpar qualquer tipo de, digamos, prospeção de futuro que possa vir a ter em relação a esta implementação deste multiculturalismo forçado de forma financeira, porque vem daí também desde todos os esquemas do aquecimento global, que não acaba por passar mais por pagar taxas a mais para salvar o ambiente, como por exemplo se várias árvores nascessem à minha frente, porque nós estamos a mandar mais dinheiro para o governo, para muita gente que senta no assento parlamentar, que até justificou a sua presença estando em falta, para ir encaixar mais dinheiro nos seus bolsos por suborno e corrupção. Mas que raio de salvação ambiental é que nós estamos a fazer? E que raio é que nós estamos a fazer às nossas crianças a doutrinar estas mudanças climatéricas, como agora se chamam, como justificação para uma escravização e uma justificação de todo o ser do planeta que está a pagar a conta, sob uma promessa de uma geração que está completamente despreparada em termos generalistas, em como são educados, como são doutrinados através de programas anuais que nem sequer os livros de escola servem ano após ano, porque parece que estão sempre a reescrevê-los e a mudar de ideias, porque raio é que um livro de matemática, por exemplo, que a matemática é lógica, não há de servir para o ano que vem, porque para o ano que vem 2 mais 2 são 5,
dentro da ideologia do marxismo cultural, tu tens a liberdade e tens que ser considerado igual a toda a gente. Se fores um deficiente intelectual de merda, que mesmo dentro da construção linguística e matemática que o ser humano inventou, continua a assumir para uma unificação das nossas regras, para a progressão ao ponto de termos um telemóvel e computadores nas nossas palmas das mãos, que 2 mais 2 são irrefutavelmente 4, mas não. Cá está a liberdade do retrocesso intelectual para assumir que se alguém disser que 2 mais 2 são 5, aparentemente até não só tu tens que o desculpar, como lhe dar mais direitos, porque ele é igual a ti próprio. Numa analogia muito parva, mas eu não sei se me estão a perceber. E é este o futuro que nós estamos a viver, em que a informação está toda deturpada, a ciência não passa de um negócio, as finanças a forma como o mundo se gera geopoliticamente em termos de guerra tão depressa é bom a paz como a guerra, como os nossos mídias estão sempre a criticar a forma xenófoba como o Trump tenta proteger o seu país, porque aparentemente há uma coisa que toda a gente já se esqueceu que existe, que é fronteiras, e ainda fica responsabilizado pela morte dos países de origem onde vêm crianças doentes, que é ridículo, cair no colo dele, apesar de até ser leis que ele está a implementar que foram feitas pelos democratas no Senado da Califórnia, que é irónico. Mas o que é que interessa aos factos? O que interessa é que isto é uma desculpa de futuro para justificar todas as ações que os governos que se autoproclamam a nós nos representar, apesar de serem dois lados da mesma moeda e todos subversivos e coligados na hora da verdade, o clichê do costume, o PSD, CDS, PP e sempre o PS com o CDU, o antigo PCP e o Bloco de Esquerda agora, e autoproclamem-se o que quiserem, e as próprias leis que impedem um partido independente de ter algum tipo de concorrência ou até avalo para entrar nesta corrida das elites que são as duas caras da mesma moeda, sempre com aquela oposição subversiva que tem sempre a aliança do costume por questões ideológicas, mas todos te preparam o terreno para o próximo continuar a avançar no terreno como se Portugal fosse um tabuleiro de jogo de risco. É absolutamente cansativo. E nós falamos do futuro e falamos do Tratado de Marrakech e tratamos de migrantes que se mudam por mudanças climatéricas. Até esse discurso é hipócrita, porque já há uma certa categoria de migrantes que podem entrar com todo o aval, e até o Bloco de Esquerda ontem proporcionou tipo casas de borla para todo cidadão, mas a palavra cidadão é tão vaga. Se ela dissesse assim, casas de borla para todos os portugueses, então tens que passar pelo processo de legalização e teres o mesmo direito que eu, e depois o problema é que quem tem algum tipo de fonte de rendimento nunca tem direito a nada, chamados portugueses que pagam a conta, porque até uma renda já ultrapassa o ordenado mínimo e andamos aqui a discutir aumentos de 20 euros e tipo... Meu Deus. Viram o jogo ontem? Mas lá está, falando novamente do futuro, as gerações que vêm por aí fora podem até... É sempre um milagre sempre que existem exceções a saírem debaixo das pedras dentro desta geração, porque o nível de influência que eles estão a ser, digamos, martelados com qualquer tipo de opinião dentro desta democracia ideológica que seja contraditória a um liberalismo extremo ao ponto da anarquia sem limites, acaba por ser um objeto de ostracização e de dar força ao outro lado. Que é absolutamente irónico, porque depois o outro lado da cerca anda completamente sempre ao papel. Mas vamos, sei lá, vamos ver como é que... Porque isto... Já que vamos mudar de ano e vamos pensar no futuro, e o futuro é uma preocupação tão grande dentro desta nova geração que traz o futuro com a poluição do planeta, que obviamente que ela existe, mas não é novamente a ser combatido, nem sequer os países que menos poluem estarem sempre a sacrificarem-se mais para os países do terceiro mundo que comercializam os produtos para os países ocidentais continuarem a rentabilizar até algo que é chamado
o aquecimento global, que já nem sequer vale a pena lhe chamar assim, porque já passámos por tantas fases. É o arrefecimento, é o aquecimento, e olha, é as mudanças climatéricas. A gente sabe, não, o verão é uma coisa e o inverno. Eu não estou à espera que chova à brava no verão, não estou à espera que esteja sol à brava, mas de qualquer maneira nunca foi. O Egito já foi verde, uma selva. A Groenlândia tem uma floresta enterrada por baixo. Ninguém estava a fazer plástico na altura. Os dinossauros não foi porque o planeta realmente muda. Estamos tão integrados dentro de um sistema económico que projeta lucros dentro de certas regiões que aparentemente dentro do mercado financeiro as fronteiras ainda existem derivada à economia, mas depois socialmente é-nos propagado que somos todos a mesma merda e vamos cada vez vender tudo mais ao preço do terceiro mundo para tipo competir com a China, por isso é que a migração é bem-vinda. Está tudo interligado. Isto está tudo interligado. Isto é uma propaganda completamente absurda. Os indianos poluem o rio Ganges, que é dos maiores do mundo, incessantemente, até com os cadáveres dos seus familiares, por conotações religiosas. Onde é que está o ambientalismo quando toca aí? Eu quero ver o futuro dos carros elétricos. Alguém ainda vai perder a cabeça por uma extensão estendida pela varanda. A conta da luz é mais cara que a conta da gasolina, mesmo falando da gasolina que a gente paga com o preço em Portugal. Calma aí, mas como é que é? Mas eu depois tenho, tipo, o quê? Então, carregar 8 horas para andar, quê? 80 km? E depois, tipo, e a cena do pessoal, tipo, estar sempre a carregar a cena, pá, segundo eu sei, tudo o que depende de baterias, até ao dia de hoje, inclusive o telemóvel, os vossos portáteis, 30 por uma linha, dependem da forma como tu também vicias a tua própria bateria. As baterias sempre tiveram esse problema. Convém ficarem descarregadas ao máximo e serem sempre carregadas ao máximo para aumentar a sua longevidade e autonomia. Mas não, aparentemente é sempre para as ligas. E depois vamos ter desencarceramentos em que as vítimas estão regadas de ácido das baterias. Vamos ver mortes que se calhar eram escusadas, mas as baterias foram a andar. O segundo voo de avião na Finlândia, em que o primeiro caiu e os segundos estavam a embarcar num avião elétrico cheio de baterias, que é exatamente o último veículo que tu queres adicionar mais peso do que a carga e não queres estar a quilómetros de altura e dizer que a bateria está a 10%, como o portátil que ainda agora dizia que estava a 60 e agora já está a 10, porque estás a consumir mais recursos que o próprio aparelho permite dentro daquela projeção matemática que é um bocado utópica mesmo, a sério. Vamos substituir gasolina com ácido. Pronto, é essa a solução. Certo? Vamos remodelar tudo. Para nada. Mas exatamente, que é para termos mais condições. Bem, isto é tão estúpido, mas pronto, ok, então vamos ouvir assim, de repente, o que é que, por exemplo, está a ser propagado às nossas crianças de várias formas, que serve de desculpa para muitas coisas. Isto hoje é falar do futuro de 2019. Vamos ouvir este clipe. My name's Deborah Harford. I'm the Executive Director of the Adaptation to Climate Change team at Simon Fraser University in Vancouver. A low-carbon resilient future is a beautiful one. A lot less noisy, polluting cars filling up most of our urban downtown areas. More parks, more areas for kids to play, more places for people to grow food, more shared spaces, more places where people can come together and enjoy their environment. I heard a very interesting presentation from a woman who works with small children recently, and so she asks them to draw. She says, if we carry on in how we're living in the world, what do you think the future looks like? And she said that without fail, they draw a world in which everything's on fire and everything is dead and everyone is sick. Vamos analisar este clipe um bocado melhor. Deixa rebobinar um bocadinho. Eu quero ouvir esta. Para já, obviamente que isto é uma grande produção, porque vem com uma malhazinha de piano toda porreira, porque aparentemente até os músicos no dia de hoje só servem para implementar as propagandas e as doutrinações no futuro, porque o talento está tão
Mais vale ires a uma exposição de arte plástica em que alguém mandou balões de tinta ou merda contra uma tela e isto é que é arte e etc. Mas pronto, agora tudo é usado como uma doutrina. Vamos ouvir este clipe outra vez assim aos poucos. E eu prometo interromper, como é muito hábito meu, só para comentar. Tipo, isto são os porta-vozes da doutrina, da mentalidade da cabeça das crianças que vão ser o futuro do amanhã. Por isso, vamos lá ouvir isto passo a passo. Deborah Harford. I'm the Executive Director of the Adaptation to Climate Change team at Simon Fraser University in Vancouver. Okay, uma universidade em Vancouver que tem como trabalho, e depois lá está, não é? Se vem daí o teu cheque, vamos lá implementar então a nossa doutrina um pouco exagerada, o que até é ridículo. Como vem agora neste princípio como ela saca das suas credenciais de alguém que traz seriedade no seu discurso, mas no fim do clipe vai acabar completamente emocionada, porque isto vai acabar tudo a arder, como a minha lareira na minha casa, ou duas, ou quatro. A low carbon resilient future is a beautiful one. A lot less noisy, polluting cars filling up most of our urban downtown areas. Isto é a cena dos carros elétricos, metam carros elétricos, porque depois vamos ter outros problemas de disposição de materiais que são poluentes ao meio ambiente e, sinceramente, dentro, tipo, estatisticamente, os automóveis comparados com a indústria, como quem diz, os porta-contentores que atravessam os oceanos, os petroleiros e os aviões comerciais e etc. Tipo, os carros são, tipo, no mundo ocidental, 10% do problema da poluição. Agora, se me quiserem dizer que a China anda a abrir sempre em número recorde centrais de carvão para alimentar a energia, para depois meterem essa merda a carregar o vosso carro que demora bué tempo e consome bué, num futuro em que toda a gente tem isso e tipo toca a queimar carvão para o meu carro não mandar um bocado de petróleo para cima, porque aparentemente, segundo eles dizem, os dinossauros, man, são bué maus para o ambiente, as vacas dão peidos, e o que é que a gente pode fazer em relação depois a países como a China e depois a França ainda estupidamente que tem energia nuclear como deve ser, com segurança, não é como estes problemas que até Fukushima herdou desta tecnologia americana, que cada central é uma evolução, não há tipo um padrão de segurança, cada uma é uma especialização em relação às suas próprias centrais, em termos de manutenção e gestão do núcleo, que provocam depois acidentes. Como aconteceu com o acidente em Chernobyl, que, tipo, mas os próprios russos hoje em dia já têm reatores muito... Acaba por ser uma conversa, por um lado Fukushima é o maior desastre ambiental neste momento, e por outro lado o futuro também passa um bocado por aí, porque até a central de Fukushima era regida por painéis de controle e reatores construídos pelos americanos por causa das consequências ainda da Segunda Guerra Mundial, porque os japoneses, para terem energia nuclear e construírem uma central nuclear, tinha que passar pelo aval ou até a construção e a despesa dos Estados Unidos com o seu dinheiro inventado, que ainda fizeram a porcaria da União Europeia com o seu sistema financeiro do euro para competir com essa merda, que não está a dar em nada porque a gente não tem o petrodólar e vivemos de uma maneira completamente absurda e destrutiva. Rápido, né? Acaba por ser mais um defeito como um 3 Mile Island que aconteceu nos Estados Unidos e pá, se bem que num território muito remoto, se não tenho erro, foi no Alasca. Mas acaba por ser algo que até os franceses dominam há bastante tempo e estão no topo da tecnologia de descontaminar lixo radioativo, aqueles barris que mandam para fundo do mar, estão prestes a arrebentar, que é uma grande merda. Mas lá está, os russos já inventaram a tecnologia para o próprio lixo nuclear ser suado no próprio núcleo e quando o núcleo ficar esgotado, fica a zero e inerte. Isso é algo que devia ser olhado, porque já há muitas projeções dentro destes globalistas e ambientalistas, porque são os dois a mesma coisa, já assumiram que o consumo energético de um ser humano, com todas as condições que eles prometem e estão a destruir para cima de nós, não passava de uma bola de urânio do tamanho de uma bola de ping-pong para cada pessoa. E isso parece-me algo bastante ecológico, se houvesse o investimento correto.
Em último caso, sei lá, assim um bocado do ponto de vista da minha insanidade, usem o programa espacial, visto que a gente também não vai a lado nenhum e está-se tão bem aqui. Não sei o que é que a gente vai viver dentro de um aquário chamado um fato para outro planeta qualquer, fazer não sei o quê. Só se for para explorar minério e recursos mesmo. Mandem o lixo nuclear contra o Sol, meu. Aquela merda, é uma reação nuclear mesmo, o que é que havia de fazer? É muito maior que a gente. Mas pronto, depois deste breve momento da minha própria insanidade, que eu admito que o é às vezes coisas que eu penso em voz alta, mas às vezes também quando olhamos para a história passada, as ideias mais radicais acabaram por ser o conceito da normalidade hoje em dia, por isso também sabe-se lá. Manda o lixo fora. Dizem que o universo é infinito, tão infinito como a estupidez humana também, por isso, olha, manda fora para ali. Mas por que não ouvirmos então? Não, ainda estamos neste clipe, estamos a deconstruir este clipe. Sou uma besta, ia já pôr a cena para as crianças. Então vamos lá ouvir continuar a dissecar este clipe. More parks, more areas for kids to play, more places for people to grow food, more shared spaces, more places where people can come together and enjoy their environment. I heard of Este segmento está espetacular. Eu vou rebobinar um bocadinho, porque tudo o que ela está a dizer, dentro de um ponto de vista de lógica, é absolutamente errado. Porque ela diz: mais gente, mais espaço, mais parques, mais espaços verdes. Mas mais gente implica mais casas implica menos espaço implica menos espaços, quanto mais verdes para toda a gente. Mas vamos ouvir a utopia, o tipo, eu sou pobre e gasto que nem um rico. Um rico é como aquele acampamento de ciganos com tendas, com um BM e um Mercedes à porta. Vamos, tipo, mesmo com atenção, é que não dá para ter tudo. Não dá para ter tudo. Não dá. most of our urban downtown areas. More parks, more areas for kids to play, more places for people to grow food, more shared spaces, more places where people can come together and enjoy their environment. I heard a very interesting presentation from a woman who works with small children recently, and so she asks them to draw in future is in Vancouver. A low-carbon resilient future is a beautiful one. A lot less noisy, polluting cars filling up most of our urban downtown areas. More parks, more areas for kids to play, more places for people to grow food, more shared spaces, more places where people can come together and enjoy their environment. Portanto, mais pessoas, mais sítios, mais verde, mais tudo, mais não sei onde é que eles vivem. Mas tudo bem. Houve aqui uns problemas editoriais para ver se edito isto, mas epá, é engraçado. Mas isto é apresentado como uma utopia se caso a gente continua não, cumpra o Acordo de Paris, aquelas estipulações de projeções de modelos informáticos facilmente manipuláveis por quem passa o cheque para ter o resultado adequado, para continuarmos a acreditar na palavra de políticos em nome de cientistas que a gente nem sequer sabe quem são, nem os que falam contra a representar a solução ambiental como uma forma de imposto e imposição à nossa própria liberdade, quando sabemos que muitos continentes no planeta continuam a nem sequer ligar à primeira linha. E nós é que somos a solução até em Portugal, porque obviamente Portugal é tão pequenino financeiramente em termos de influência, mas em termos de impacto ambiental nós temos que estar no topo da pirâmide, temos que estar ali a dar o exemplo, porque por mais que nós consigamos poupar o ambiente por dia ou por ano, nem sequer poupamos um dia a um país como a China ou a Índia. Por isso, shut the fuck up, bora combater. Dá para embalar o azeite novamente em vidro, se faz favor. Dá para reciclar as embalagens de vidro, que são bem mais úteis que o plástico, se faz favor. Dá para começarmos a entrar por aí e a corporação pagar a despesa da embalagem, nem que passe o custo para cima de mim, o nosso governo pegar na inflação real e fazer uma compensação fiscal exatamente equivalente à inflação
com a despesa de vida que nós temos, chamado ordenado mínimo, continua a ser discutido por migalhas, enquanto nos cobram grandes pães que a gente nem tem capacidade de produzir para o Estado e ainda continuam a abrir as fronteiras a dizer venham mais que a gente paga e tu que trabalhas, vê lá se trabalhas mais. Não, assim não vale. Mas não, venha mais gente, espaço verde, é tudo. É tudo. Deve haver bom espaço, porque realmente o resto do povo deve estar a malhar a despesa desta utopia da bacana que está aqui a doutrinar, depois vamos ouvir as nossas crianças. Mas mesmo assim lá está, é o cenário catastrófico. Ela é uma diretora, tem ali as consagrações todas, tem os diplomas pendurados na parede para justificar a sua insegurança como mulher na sua vida privada, tem tudo o que precisa ali para justificar o seu argumento, mas vai acabar no nominal comum mais baixo, dentro do subconsciente. Quem está a ouvir e está sensibilizado e toda a gente está sensibilizada, ninguém gosta de ver isto no chão, mas isto é um esquema que está a condicionar as nossas liberdades, as nossas invasões, as nossas obrigações fiscais e sociais e as nossas interações e o nosso futuro num só tópico que engloba tudo e mais alguma coisa, que está a servir como um engodo, que é um denominador comum dos mais baixos. Obviamente ninguém gosta de viver no meio do lixo, mas temos que andar a pagar o lixo que os outros continuam a fazê-lo cada vez mais para pôr os produtos deles nas nossas prateleiras com um custo cada vez menor para meter no cu de um empresário qualquer que ainda por cima tem assento parlamentar para patrocinar as leis que permitem esta discrepância de concorrência económica que faz descer o valor de trabalho do português, que ainda por cima está a receber com dinheiro inventado ali em Bruxelas com o douchebag, como o Alex diz, na Alemanha, mas não interessa porque até os alemães sacrificaram o seu próprio marco neste esquema financeiro de juro. As mudanças climatéricas andam a servir de desculpa para tudo, continuam a ser perpétuas, continuam a ser como uma tese do apocalipse, do fim do mundo, como até foi o Y2K, que o mundo entrou em colapso financeiro de bilhões por causa das precauções, do alarmismo, do que nada aconteceu, quando até diziam que aviões haviam de estar a cair do céu, quando a solução mais económica era simplesmente, se estavam na dúvida, suspender os voos durante 10 minutos à espera que o calendário faça uma transição. Mas não! Não! Vamos gastar o dinheiro do contribuinte para nada, com alarmismo estúpido, como é sempre costume, e este é dos mais facilmente exploráveis. Vamos só rematar o clipe. I heard a very interesting presentation from a woman who works with small children recently, and so she asks them to draw. She says, if we carry on in how we're living in the world, what do you think the future looks like? And she said that without fail, they draw a world in which everything's on fire and everything is dead and everyone is sick. E pronto, está tudo a arder. Bem-vindo a Pedrógão. Bom trabalho, senhora diretora. Apesar da sensibilização artística, porque os americanos pedem sempre algo. Bem, Vancouver. Pronto, mas está ali pela zona. São atores. O William Shatner também veio de lá. E as nossas criancinhas desenham tudo a arder. É pá, fixe, meu. Se calhar também viam tantos filmes de terror como eu quando eram putos e nada tem a ver com nada. Mas não interessa. Agora vamos ouvir realmente. Para já, a falta de classe final, mesmo para vender o produto no fim, de alguém que apresentou as suas credenciais antes de dar a sua tese. Na boa, eu sou. E depois acaba. Olha, fica aqui o meu comentário misogynista, típico de mulher, ok? Quando começam a embirrar com um tópico é sempre assim, ok, pronto, seguindo em frente. E depois, as nossas crianças, então, é o vosso trabalho, meu. Isto é o que eu considero algo parecido com abuso infantil. Parecido, não. Eu considero isto abuso infantil. Eu até considero abuso infantil estarem a doutrinar num bebê o nome de um clube qualquer ou de um partido qualquer, ou puta que pariu, porque isso só vai a fazer parte do problema no futuro e não parte da solução.
Mas agora vamos ouvir a consequência desta diretora, que é uma Meryl Streep, tipo, como veículo de uma doutrina que até é com participação financeira de todas as instituições governamentais ou não governamentais deste mundo que andam a enterrar o seu dinheiro para, tipo, escondê-lo como se fossem um offshore e fazer do nosso mundo ocidental, que é o farol do progresso, algo mais parecido como o próprio candidato ao terceiro mundo, para haver um fosso entre nem sequer é ricos e pobres, é os miseráveis e os poderosos no futuro. 15-year-old environmental activist from Sweden is scolding world leaders on what she says is their failure to address climate change. Greta Thunberg addressed the climate change summit that wrapped up in Poland on Saturday, and she didn't hold back. She accused the negotiators from nearly 200 nations of abandoning young people and stealing their future by refusing to commit to measures that will truly halt global warming. You are not mature enough to tell it like it is. Even that burden you leave to us children. But I don't care about being popular. I care about climate justice and a living planet. Our civilization is being sacrificed for the opportunity of a very small number of people to continue making enormous amounts of money. Now, Thunberg became a hero to many young environmentalists after she skipped school back in September to protest climate change outside the Swedish parliament. O mais irónico é que esta criança, sem saber, estava-se a queixar exatamente das pessoas que estão a ganhar milhões e bilhões com esta indústria toda, porque até esta indústria toda, por mais corrupta e os seus defeitos que tenha, acaba por ter digamos, uma viabilidade económica deste jogo que inventaram bem maior do que estas energias de futuro que esta gente projeta, porque vão-nos custar ainda bem mais. Isto ainda vai provocar uma decadência bem maior. Isto não é defender o outro lado. Isto é dizer que este lado que vem ainda é pior. A gente era ignorar este ponto completamente, por um lado, e lutar o ponto em que nós estamos, tipo, aquele que está a ser... E também combatê-lo a partir daí. É porque assim aumentamos, digamos, a escalada do pico ideológico e da lógica que uma pessoa tenta combater. É que assim ainda aumentamos o problema. Isto não é a solução do problema. O problema sempre lá teve. O problema sempre foi o mesmo. Mas o problema acaba por ser quase uma analogia como os Rothschild disseram. Eu prefiro cobrar 1 cêntimo ao pobre que 1 milhão ao rico, porque o rico esconde 1 milhão e há bem mais pobres do que aqueles que me podem pagar 1 cêntimo para fazer os milhões dos ricos. E o problema está sempre a ser atacado neste... Basicamente, eu posso dizer em nós todos. Nós é que somos a minoria. Nós não somos a minoria, nós somos a maioria. Mas somos tratados como os marxistas culturais se consideram eles próprios, independentemente já da cor, que isso já se tornou irrelevante, como minorias, utilizando essa ideologia como uma divisão paralógica para depois nos considerarmos a nós próprios a maioria e abdicarmos dos direitos da minoria para combater a puta da elite. Mas a divisão social está tão bem feita, porque quem tem tempo e dinheiro para pensar nestas coisas consegue chegar a conclusões um bocado mais óbvias depois desta gente que não passam de seguidores mal alimentados, mal patrocinados, a viver em más condições, sem tempo para se preocuparem com o que realmente é interessante, importante, e depois patrocinarem o que a maioria os leva, porque quem sou eu para pôr em dúvida o que os organismos de comunicação social me estão a dizer, porque esta gente é que são os críticos das elites que eu sei que me estão a chorar, mas não percebem que são os que patrocinam a informação com que toda a gente se anda a gerir, torna-se difícil. E depois temos crianças já a falar assim, como nós ouvimos neste clipe, porque já estão absolutamente doutrinadas a este tipo de vida. E depois, quem são este futuro doutrinado? De onde é que vem este? Porque ele já tem o seu meio de comunicação social. Eu continuo sempre a queixar-me da televisão, mas também estou farto de dizer que a internet é que é o futuro. Só que a própria internet já entrou naquele modelo de manipulação social
em que tudo o que é tendencioso, ou seja, apresentou algum tipo de sistema de recompensa para o ego do indivíduo por trás do ecrã, mesmo que esteja a ser mal representado, ter o máximo número de likes para sentir algum tipo de importância em relação à sua opinião, tornou-se também, de certa forma, patrocinado indiretamente por vários cheques, tipo de personagens como os Soros, ou até patrocínios governamentais e operações que existem dentro de modelos de segurança por causa de regras antiterrorismo de infiltração e patrocínio e daí contratação de bots, e provocar até às pessoas que os leem, que até pode ser mais que uma pessoa ou só uma equipa a representar um nick, de terem um número tão avultado de seguidores como se desse algum tipo de credibilidade em relação à sua própria opinião, porque basicamente é só mais uma reafirmação da doutrina que existe, ou simplesmente nudes, acaba por provocar aqui este peso, de certa maneira, das tecnologias de comunicação desta geração mais nova também terem o seu veículo de doutrina como qualquer canal de televisão que está completamente praguejado. Já nem há assim um canal que a gente possa, tipo, ao menos estes ainda falam a verdade. É tipo, não, a televisão, na minha opinião, está mesmo completamente dominada. Em termos de informação, eu não estou a falar se o filme é polémico ou representa qualquer coisa, estou a dizer a informação que se extrai de uma televisão, até os canais de documentários, está completamente deturpado. Acabou-se. A televisão é mesmo. Acabou. E a internet está a seguir exatamente o mesmo caminho, em que todos os canais generalistas que possam dar alguma projeção para compensar o ego da promessa que a inscrição gratuita em troca da tua informação inteira para uma rede social possa significar qualquer coisa para compensar o teu ego, porque aparentemente estás muito tempo em casa e não sais. Para sociabilizar. E depois, quando toda a gente sociabiliza, todos nós vamos para um bar à noite e vemos esta merda. Eu passo-me. Eu não é que eu não olho para o meu telemóvel também, pá, mas eu quando estou num ambiente social, ele está em cima da mesa, consoante o toque da notificação, eu vejo ou não, mas é pá, às vezes até desliga a net, que é para isto estar um bocadinho calado. Eu gosto da interação pessoal. É assim que a gente aprende, porque estar a olhar para uma pessoa, estar a ouvi-la, estar a vê-la e estar a trocar ideias é a experiência humana, é isto. É assim que grandes invenções acontecem, é assim que a história acontece. A um nível microscópico, mas é assim que as ramificações da humanidade nos levaram aos dias de hoje. E hoje nós estamos a sofrer uma vítima desta gente está doutrinada em relação a tudo e mais alguma coisa. Nós vemos isto nos bares. Toda a gente está a conviver, mas não é bem a conviver. É todos a olharem para o telemóvel e a mostrarem o que acabaram de dizer às pessoas ausentes, o que acabaram de estar a tirarem selfies uns aos outros por estarem presentes num lugar como um concerto. Já não é a cena dos isqueiros. Os isqueiros não é filmar, está toda a gente ali armada em Steven Spielberg, como se fossem o realizador do concerto, para pôr o concerto na íntegra no Facebook. Até pode ter repercussões legais no futuro, mas sem pensar nisso, por uma questão de protagonismo. Da mesma maneira que é protagonismo dizer que o aquecimento global, e vou comparar um carro elétrico, e estão completamente doutrinados. Estamos a falar do futuro. Acontece depois haver pessoas que falam assim um bocado mais ásperas, mas sinceramente há aqui uma ponta de verdade. Isto é o futuro, isto é a geração que anda para aqui a ditar a merda que a gente vê na televisão e a ditar a tendência que a gente vê nas redes sociais e digitais, que era o último sítio onde a liberdade ainda conseguia estar posta, está a ser suprimida por causa de ideologias de pessoas que têm exatamente este tipo de factos e argumentos e atenção para ter uma discussão saudável sobre estes tópicos. If you're sitting at dinner with your friends and you're texting somebody who's not there, that's a problem. That's an addiction. If you're sitting in a meeting with people you're supposed to be listening to and speaking, and you put your phone on the table, face up or face down, I don't care, that sends a subconscious message to the room that you're just not that important to me right now, right? That's what happens. And the fact that you cannot put it away is because you are addicted, right? If you wake up and you check your phone before you say good morning to your girlfriend, boyfriend, or spouse, you have an addiction. And like all addiction, in time, it'll destroy relationships, it'll cost time, and it'll cost money, and it'll make your life worse. E acho que sim. É um bocado radical a forma como ele pôs as cenas.
É que a tristeza da realidade é exatamente essa. Eu ouvi a notícia da minha mãe ter falecido por telemóvel. Tipo, porra, mas é esta merda. Eu próprio digo, cada vez que isto toca é só para me chatearem. É que eu nunca ninguém me telefonou, por exemplo, a dizer, claro que tenho elementos da minha família, está tudo bem, não sei o quê, a fazer o ponto de situação, porra. Mas quer dizer, nunca ninguém telefona a dizer-te assim, man, ganhaste $1 milhão ou euros. Porquê? Porque, pá, estás aqui num concurso, compraste uma máquina de lavar uma vez na Vorten e puseste um dick pic no Facebook e a gente comprou essa base de dados, fizemos um sorteio estúpido para projetarmos a nossa empresa e tu ganhaste €1 milhão. Isso não acontece a ninguém, meu. Fogo, meu. Esta merda cada vez que toca, man. É pá, quando a gente vê aquelas pessoas na rua, tipo, generalisticamente, mulheres, sempre agarradas ao telemóvel, se eu fosse o gajo do outro lado, man, aquela chamada não durava 2 minutos, eu não tenho paciência, meu. Não tenho paciência. É pá, resumam, já olha, lá está, um podcast não é um telefonema mesmo. Eu não era capaz de estar a falar com ninguém ao telefone assim, tipo, é pá, ouve, já gastaste assim, tipo, 1 hora do teu tempo em períodos e saldos e desculpa lá a seca. Mais valia dizer assim, mano, há de passarem um dia no café, no bar, no sítio, coisa, a gente fala, mano. A gente põe-se em dia. E sabes que mais? O telemóvel fica em cima da mesa, em silêncio, e pá, e caga nisso, mano. Aquele momento é que rende, porque aquela pessoa apareceu. Os outros que estão no telemóvel não apareceram. Eles não têm o direito. E todos nós, quando estamos do outro lado, não temos o direito de interferir numa noite em que a pessoa se está a divertir organicamente, socialmente, corretamente, a interagir com o ser humano igual irmão. Mas não, até o marxista cultural acha que isto é por aí que divagam e propagam e dizem as suas ideias que estão a pegar, tipo, patrocinadas por políticos em nome de cientistas e em nome de engenheiros informáticos e técnicos de rede e administradores de rede e como se fossem eles soubessem a verdade. Não, tu tens que partilhar esta informação. Não, a tua privacidade está salvaguardada. Aonde é que eu não sei? Num banco na Suíça, na conta offshore de quem está a dizer que o é? E já agora vamos usar este mecanismo para doutrinar mais um bocadinho, porque podemos interligar tudo por aqui, porque toda a gente corresponde ao denominador comum mais baixo. Ninguém gosta todos os dias olhar para o seu quintal, para a sua varanda, para seja o que for, para a sua paisagem de acesso ao seu habitáculo, que coabitem e digam assim, porra, cortaram mais uma árvore. Ninguém gosta de dizer assim, porra, vão fazer ali mais um prédio. Ninguém gosta. Isso é que tem um grande impacto ambiental, meu. Então estão sempre a mandar o pouco terreno que a gente tem, os coelhinhos que andam aí a saltar todos cegos por causa dos químicos que a Câmara põe nas bermas das estradas para capinar, porque dá-me trabalho cortar a merda do relvado para manter a calçada tradicional tão bonita que nós temos, e eles recebem a que chegue para essa merda e trabalham bem pouco para essa merda e adoram ligar as máquinas barulhentas às 8 da manhã para acordar toda a gente e então, meu, vai trabalhar e pagar-me o ordenado, porque às 9 da manhã já desligaram a merda e estão num café a beber bujas. Bacana, people. Bacana. Trabalho no privado, eu não posso fazer essa merda. Eu tenho que fazer mais do que me pedem todos os dias no próximo dia, sempre a seguir. Sempre a seguir. Bacana. Adoro os meus serviços públicos. E olha, já agora, nesta data, porque não fazer uma greve e aproveitar, fazer assim tipo, não desperdiçar os dias de férias do qual eu tenho direito, mas aclamá-los em termos de greve, receber o salário na mesma, trabalhar menos, receber mais, na boa. E não podem pôr na rua, porque vocês são funcionários públicos. Foda-se. Tenho nada contra, man, mas isto é uma relação simbiótica. Não sejam parasitas. Ouviram também, porque os piores deles todos a gente sabe quem são. São os deputados. Esses comem a maior fatia do bolo. Eu agora estava a discutir migalhas. É quase como uma conformização do indivíduo que aí falha um bocado no seu moral. Depois não me venham cá dizer que são católicos e o caralho. Eles chulam tanto, eu fico aqui de perna cruzada a ver.
Eu conheço um que, em vez de andar a varrer a rua, anda-me a apanhar cartão no tempo de trabalho todo, chega ao fim do mês, vai lá buscar os seus 1000 euros, mais o cartão todo que apanhou com, digamos, o uptrust que a Câmara lhe proporciona para transportar aquele cartão todo o dia todo. O dia todo. Ele recebe por um lado e trabalha para si próprio por outro, impunemente. E isto é um caso. E o problema é que existem milhares de casos. E mais milhares do que a gente precisava. Não era preciso tanta gente. Gente mais motivada e gente com mais honra fazia melhor e não por menos. É porque os que fazem a mais não fazem nada. É só isso. E depois caem estradas por ganância de pedreiras. E o Estado diz assim: a gente paga. E eu fico a olhar assim: o Estado somos nós. Até o funcionário público paga impostos, pá. O Estado somos nós. Espera aí. Temos uma empresa privada que esticou-se. Mortalmente esticou-se. O Estado paga. Eu fico-me a perguntar: e estão em silêncio desde sempre. Não dão declarações públicas. Não há nenhum mecanismo legal para solicitar uma declaração? Aparentemente não. Na boa. Dá-me assim de pensar, tipo, se calhar alguém que está sempre a pedir a alguém para justificar as suas faltas numa assento parlamentar faz parte dos quadros de exploração da pedreira ou da junta ou algo. Ponta de iceberg. Ponta de iceberg. Vítimas de pedrógão já morreram sem receber a indenização. No problem. Os golosos da pedreira que escavaram para além dos limites da lógica. Não é preciso ser nenhum geólogo para perceber que aquilo estava terno demais. Mas os mídia também, os repórteres, não têm obrigação nenhuma, se calhar até já passarem por aquela estrada para ir para a porta do estádio do Porto. Então acha que o Porto vai ganhar? E o 11, e o Benfica. E tipo, não, mas não, já viste esta estrada? Mas não faz parte do menu. Isso não faz parte do menu. E sabes que mais? Ó colega, estagiária, deixa essa merda cair, pá. Talvez um dia isso caia, a gente saiba que foi aqui o problema que houve e vamos ter finalmente um contrato fixo, pá. Que andamos a gastar do nosso bolso a perguntar às pessoas na praia se está calor quando é verão. Pode ser que isto caia. Vai ser um progresso na nossa carreira. E as pessoas vão se sentir informadas? Não, as pessoas vão se sentir lesadas, umas com a sua vida e aparentemente o Estado, para varrer culpas para baixo do tapete, tipo Casa Pia. O Estado paga. O Estado paga. Eu pago, tu pagas. Quem me ouve paga, nós pagamos, vocês pagais, vós pagarão. Porra, mais isto. O Estado paga. Olha, isso é daquelas coisas que eu diria mesmo. Não. Vamos apurar responsabilidades. Mas já agora, e quem é que está a apurar as responsabilidades? Eu não quero que tu sejas amigo do amigo. Não. Vamos pôr o polícia que investiga o polícia e o polícia que investiga o polícia que investiga o polícia, porque chegámos a este ponto da corrupção em Portugal. Futebol cruza com política, política cruza com geopolítica, a Europa é que manda. O que mantém a ilusão em Portugal é o que interessa. O que interessa é pagar a dívida e o déficit estar em ordem. E vir um jogo ontem à noite. Não, mas o futuro continua a viver dentro desta doutrina, em que temos pessoas realmente apagadas dentro desta nossa tecnologia e defendem coisas que são absolutamente... Chegámos a um ponto de ironia. Agora vamos mudar um bocado de assunto. Com licença. Chegámos ao ponto da ironia em que já não dá para perceber o que é um homem ou o que é uma mulher. Toda a gente pode logo dizer assim: ei, watch, ei, coisa. Epá, quer lá saber? Sei lá, a gente podia chamar homem ou uma mulher, uma atribuição do género.
Não, isto é estúpido. Eu estava a pensar se consegues voar ou não, mas não interessa. Vamos mesmo considerar que existem várias pessoas que são as tais minorias com uma projeção maioritária porque patrocina a autodestruição do mundo como a gente o conhece. Mas eles existem. Sempre existiram, sem espigas. Curtam a vossa cena, na boa. Não venham é fazer de conta que até a perpetuação da vossa tendência passa como solução pela vossa tendência, porque é uma relação simbiótica. Até as deturpações sexuais passam muito pela dependência dos heterossexuais para continuar a reabastecer o mercado de freaks. Vamos dizer assim. Porque o freak sou eu, não é? Porque tipo, gosto de mulheres, ganda freak. Mas eu continuo a achar que é tipo, pronto, há homens e há mulheres. Agora, o que eles se consideram a si próprios depois na cama, é fun. Mas não te chateies. Eu também não te chateio. Eu não vou bater à porta de um trans e dizer, man, conheci uma gajas num bar, está aqui os selfies. Não, meu, isso é estúpido. Mas, de certa maneira, parece que é o que me estão a esfregar na cara todos os dias. E às crianças, que aí é que ultrapassa o limite. Mais uma vez, as crianças estão a ser constantemente doutrinadas o nosso futuro. De certeza que se eu procurasse agora na internet alguma coisa que ligasse a transexualidade às mudanças climatéricas, eu havia de encontrar o artigo mais ridículo do mundo, eu aposto. Só para ligar os tópicos, eu aposto. Ai, eu nasci... Isto é só para dizer que, tipo, epá, independentemente do que as pessoas se identifiquem, vá lá, meu, admitam, ou só nasceram A ou B, meu, é essa a cena, ponto final. Ponto final. Toda a gente tem a liberdade de façam o que quiserem, por isso é que a gente tem a porta da casa, como o país tem a sua fronteira. Mas vocês querem abrir a porta da vossa casa para eu ver, eu não estou interessado e estou interessado na porta da minha casa fechada e numa fronteira para eu fazer o que eu quero na privacidade do meu lar, porque nós todos ainda devíamos reclamar o direito de ter algum tipo de privacidade. Porra, é a nossa vida. Nós é que fazemos o Estado acontecer, não é o Estado que tem que ver tudo o que a gente está a fazer. Não, 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 não. Calma. Simbiótico, não parasitário. Não podemos cair nestas armadilhas estúpidas. Isto tem tudo a ver com o indivíduo, nem sequer interessa a informação, é uma questão de bom senso. Como é que alguém pode defender a ecologia e ver o cenário à volta do seu apartamento a definhar? E depois queixarem-se da desertificação do interior? Ai, o próximo grande complexo de shopping? Metam-no no meio do campo. Ai, o próximo grande estádio do Benfica que o contribuinte vai ter que pagar porque, coitados, por mais que fujam ao fisco e tenham passivos, não podem pagar pela merda e a gente é que tem que pagar pela merda porque vai haver um evento qualquer em que people dá pontapé numa bola e destrói montes de dinheiro inventado dentro deste governo europeu ditado de Bruxelas, a mano do BCE, com o FMI por trás, sempre a hipotecar os países e a vender-nos à China por mais um estádio que depois não permite abrir uma ala de maternidade. Metam essa merda no meio do nada. Os malucos vão todos lá parar. Dá novo ímpeto. Liberta os núcleos citadinos que estão atestados de monhês carteiristas que a PSP protege para os cidadãos não bater aos turistas que tanto o governo patrocina para comprarem nosso Portugal em termos de apartamentos. Qualquer coisa. Mandam-nos para o meio da mata. Façam umas raves adjacentes, uma coisa qualquer. Combate a desertificação. Isto realmente está cheio, não dá para estacionar, meu. Qual é a cena? Mas esta ideologia toda ainda traz uma coisa mais irónica. Dentro do contexto do marxismo cultural, que eu adoro, estávamos a falar do tipo dos sexos. Tipo, que eu saiba, só há dois.
Mas pronto, aparentemente querem já subdividir em basicamente qual é o teu sexo, que horas são? Então agora são um binário, homo, hetero, hiper, ultra, blá blá blá. Quero. Bom, enfim. É tipo, se calhar até já inventaram uma tendência sexual em que tu aprovas, seja qual for o tipo de sexo, aprovas uma sessão de sexo naquela noite só para o considerares uma violação no dia seguinte, porque tu és um biviolador ou consensualista heteromossexual. Pá, não sei. Pá, já agora vamos divagar, mas também já agora vamos dizer uma coisa. No meio de tanta liberdade, é como toda a hipocrisia, que até a tecnologia teve essa hipocrisia de dar a volta do bloco de papel com o lápis a um tablet com uma pen com uma ponta de borracha. Só que o bloco, se faltar eletricidade ou o equipamento pifar, está lá, na boa. Por isso foi tipo, preciso dar uma grande volta para tirar assim uma nota. Porque, por um lado, é um triunfo, é pá, conseguimos fazer isto, mas por outro lado, tipo, de certa maneira também já estava feito. Pronto, é mais um complemento, porreiro, mas não é que tenhamos inventado a roda novamente. Até inventámos é uma roda com mais propensa ao furo. Porque, em última instância, até todo o nosso universo digital que existe dentro de um computador, se alguém anda a sentar as passwords num papel, é bom que não perca esse papel, porque um dia o PC vai pifar inevitavelmente, e se tu não encontras o papel, vais ficar a pensar, fogo, meu, qual era a minha conta? Fuck, a minha vida digital foi pela pia abaixo, porque eu esqueci-me, não tirei uma nota, guardei num text file dentro do computador que pifou, perdi tudo. Eu devia ter escrito isto na merda de um papel. A gente tem fotos no telemóvel que registram momentos da nossa vida e o telemóvel pifou e tipo, não cheguei a passar isto para dentro do computador. E o computador também vai pifar, por isso um gajo tem que passar aquilo também para um disco externo. Porque está sempre tudo dependente, mas temos sempre uma gaveta em casa com as fotos, por exemplo, como eu tenho do meu pai no ultramar, como eu tenho quando era puto sentado em cima de um canhão. Essas estão ali, são físicas. Essas não se perdem, só se perdem com a merda de um incêndio. Mas, porra, também fecha o bico do gás antes de sair de casa, meu. E tipo, pronto, aqui já me falta tantas árvores à volta, o que é que pode arder aqui? Enfim, mas há sempre aquela salvaguarda, às vezes, do que uma boa ideia sempre foi uma boa ideia, milénio após milénio, por mais tecnologia que a gente tenha. O que interessa é o que a gente sente em relação à informação que nos é privada. E depositar essas merdas em clouds e não sei o quê, parece mesmo muito má ideia. Mas pronto, depois chegamos a este ponto da deturpação dos sexos. Em que, digamos assim, tipo, se eu tivesse que fazer uma lista, existe a guerra contra, por exemplo, se fosse por raças, acho que o alvo a bater é o homem branco. Lá está, disse logo tudo. Era a pessoa branca e depois entre sexo é o homem branco. Porque a mulher branca fica-lhe bem andar com um negro nos tempos que correm, estranho. Mas pronto, homem branco. Homem heterossexual branco. É tipo, é um nazi. Sinceramente, um gajo só dizer isto, e eu não sou branco, pelo menos. O resto sou, já. Mas, pá, és homem, és branco, és heterossexual. És antiquado, és desadequado, és tudo o que fez o mundo, tipo, de certa maneira, chegar ao ponto em que chegámos, mas tipo, desculpa lá, tchau. A gente não consegue viver sem ti, mas o problema és tu. Parece que ao comentário das outras raças, tipo, depois o homem heterossexual branco podia dizer assim, então mas que mal é que eu fiz? Tipo, tenho 30 anos, tipo, os livros de história, pá, mas tipo, não foste tu, não fui eu, estás aqui, qual é, não sei, tipo,
But, né, eu posso tipo, também sentir orgulho na herança e tal, em termos de tipo, não sei lá porque tu, por mais queixas que tenhas em relação a mim, queres sempre vir para aqui. Como até os globalistas dizem, os migrantes estão sempre à procura de melhores condições de vida em países de quem? Dos brancos. Porquê? Porque os brancos são os grandes filhos da puta. Então, como é que. What? A culpa é de quem? É do homem branco. Onde é que tu queres ir? Para o pé do homem branco? Ah, é? Epá, então, mas que raio de. Sofres do síndrome de Estocolmo? Não, sofro do síndrome do globalista idiota. Chega a um ponto que até o homem branco é atacado pela mulher branca. Porque a mulher branca agora sabe perfeitamente que tem que ter um filho de mistura. Que é isso que está na moda. Toda a gente liga à televisão, vê MTV, claro. Um ex-criminoso é o pai ideal para o meu filho porque ele está sempre rodeado de 20 putas a abanar o cu à volta dele. Claro! Para dar na televisão é porque é verdade. Pela autoridade. Pronto, ok. Então, lá o fazem, lá o curtem. Libertação. Eu sou mulher. Começa a provocar várias, sei lá, patologias estranhas, ao ponto em que o homem em particular branco, porque até a mulher branca, tipo, aparentemente até com interpretações islâmicas de certa maneira feitas, são objetos de violação porque estão-se a vestir dentro do contexto decente e normal do mundo ocidental e evoluído, que proporcionou os meios de viagem para eles nos virem invadir e reclamar os direitos socialistas que a gente tem que pagar e não tem direito a qual em nome da democracia, acaba por deturpar tudo de uma maneira tão grande que o feminismo tornou-se no novo machismo, o supremacismo atual está no lado das minorias, as minorias são as maiorias, a democracia é uma ditadura e a tecnocracia está a deixar muito a desejar. E depois deixa-nos, dentro deste contexto hipócrita, que todo marxista cultural ou keyboard warrior não nota que o faz, a hipocrisia da sua própria ideologia. Ou seja, o feminismo atacou vamos usar este exemplo. O feminismo atacou tão intensamente o machismo, mas no sítio errado, porque vão lá para o Médio Oriente, é melhor levarem uma coleira de metal, a defender os direitos da mulher nos sítios onde o direito da mulher sempre teve implementado, que é o irónico. Se alguém quiser uma lista, uma mulher em particular, dos países que mandam abaixo os vossos direitos, eu mando-vos a lista, mas sinceramente, se estão a queixar dessa merda no nosso país, é uma muleta que tu estás a usar. É incompetência da tua parte. Nós temos os mesmos direitos. Somos um bocado diferentes. Por isso é que a gente gosta uns dos outros. Os normais, que estamos em vias de extinção. É daquelas coisas que quem percebe, percebe, quem não percebe, não percebe. Mas agora vamos ver a deturpação desta treta toda, desta geração, deste futuro, como interpreta a guerra do feminismo contra o homem tão grande que transformaram os homens em mulheres tão boas que acabaram por ser melhores mulheres que eles próprios. Vamos lá ver como é que este concurso vai acabar. Well, for the first time ever, a transgender woman will compete for the title of Miss Universe. This competition takes place this weekend in Bangkok. Angela Ponce, Miss Spain, says she's proud of her role as a pioneer. I think that mindsets are changing. Today there are positive references. People speak about the LGBT community and the transgender community. Before it was always underground and never spoken about. I think that people are more and more informed. All these prejudices come from disinformation. Ponce says she entered the fashion world a decade ago and she's been in beauty contests for the last 3 years. She's gorgeous. She is, isn't she? Wow. And I love the dress. É um gajo, man. É um gajo. O pessoal politicamente correto nos mídias
chamam xi uma merda. É como o Bruce Jenner ter mudado para Kathleen Jenner, mas ainda tem a pila. Ele não cortou a merda, ele só pôs umas maminhas. E como vive com os Kardashian, meu Deus, qualquer homem ficava maluco. Mas não, não. Ouve, vá lá, feministas. Porra, então o que é que vocês estão a tentar fazer de nós homens? Melhores mulheres que vocês próprias. Que estupidez. O Bruce Kathleen Jenner foi a mulher do ano em 2016, na revista Vogue. A mulher do ano foi um homem. E agora a Miss Universo, e eu continuo à espera de onde é que vêm os aliens, as gajas com 3 mamas e 2 vaginas e 4 rabos na testa. E onde é que... Vá lá, meu. Então, mas é isto que vocês querem dos homens? Serem melhores mulheres que vocês? E sabem o que é que isso passa um atestado a vocês feministas parvas que estão a defender esta merda? É que os homens são realmente melhores que vocês até no papel de mulheres. É isso que vocês querem provar para vocês próprias? Ou dá para coexistir na boa? Será que dá para nos complementarmos uns aos outros? Será que dá para darmos os direitos iguais um ao outro, mas julgarmos-nos pela nossa própria competência e pela especialização que o sexo atribui em relação ao ser humano que nasceu com? Sim, o cromossoma faz diferença. Porra! Mano, eu não tenho um par de mamas, meu. As mulheres... Porra, pá, somos... Sorry. Queres ir fazer amor com uma árvore? Queres que... Vai, meu. Mas, please, assume. Eu sou uma mulher. Não curtei homens. Ao menos diz isso. Ao menos, eu sou homem, não curtem mulheres, pronto, tudo bem, mas és homem. Porque és homem, olha para ti e vejo, és um homem, man, és como uma mulher, és uma mulher, vestes como um homem, quer lá saber, mas sabes que mais? Não dá para negar, eu passo por ti, eu sei o que é que tu és. Ok? Não dá, esquece. É impossível. Eu vejo logo, olha, está aqui uma mulher, mas tipo, epá, bom dia, educação, bem, curto, mas pronto, não quer dizer, não te vou convidar para beber um copo, não é? Já deu para perceber. Vá lá, meu, isto é tudo tão simples, meu. Eu não sei porque é que as pessoas complicam tanto. É esta merda das tendências sexuais. E depois há pessoas que andam sexualmente tão confusas com esta propaganda sexual tão grande. Parece que vem do pessoal. Isto parece que vem da componente dos mutilados genitalmente. Parece que é quase como um patrocínio a passos muito curtos da pedofilia, porque a sensibilidade foi pela pia abaixo. Porra. Há homens e há mulheres, mas há pessoas e há crianças. Calma aí, meu. Vocês estão a defender as merdas a um ponto tão extremo que até nos desportos profissionais, estes transexuais que se aclamam como mulheres, seja no ténis, seja no boxe, seja no que for, partem a boca às mulheres todas. Claro, porque o corpo é diferente. Não vês tantos homens na passarela, sabes porquê? Porque o nosso corpo não é para essa merda. A gente é mais para carregar as sacas de cimento e fazer os prédios e construir os carros e depois irmos um fim de semana todos passear e complementar-nos como uma família enquanto tu tratas da creche e da educação da criança em casa e os papéis normais. Os papéis normais. E toda a gente pode cruzar o papel, mas toda a gente se lembre. Somos duas partes, meu. Dia, noite, quente, frio, branco, preto, tudo. É tudo duas partes. Não são duas partes em que a parte que me apetece é a parte que eu adoro e até nos países em que o céu é dividido entre o dia e a noite por meses, como no hemisfério mais nórdico, como sei lá, Islândias e o nível, a taxa de suicídio deles é enorme porque há ali qualquer coisa que está desintonizada com a pura, simples cabeça humana. E a única maneira de coexistir com isto tudo é ficar insano. É ficar insano. Quando tudo podia ser mais simples, toda a gente se queixa, é tudo tão problemático. Não, nem sequer é assim tão problemático. É tudo mais simples. O problema está no problematismo. É fazer disto um problema tão grande. Complexizar tantas coisas ao ponto do ridículo. Chega a um ponto, nós seres humanos temos esse defeito, chega a um ponto e regressa ao básico. Regras principais. Como é que a gente aqui chegou?
tens que te levantar, tens que dormir, tens que trabalhar, tens que tomar banho, tens que comer, tens que te limpar, tens que manter, tens que evoluir, tens que aprender, tens que evoluir e vais morrer. Acabou-se, pronto, é assim, mas faz a tua parte, man. Mete o lixo no lixo, participa no sistema, critica o que for preciso, cumpre o teu papel. Meu. Isto é um pescar de olhos na nossa vida. Não é preciso estar a tentar levar tudo ao nível da destruição maciça com esteroides. Meu. Não vale a pena. As coisas às vezes resolvem-se de uma maneira mais simples, porque tem tudo a ver com o indivíduo. Eu tanto posso falar de um problema complexo à brava, como basicamente tem tudo a ver com o indivíduo que está a ouvir. Tem tudo a ver com a interpretação do indivíduo. E as coisas podem ser levadas a um nível bem básico, mas não o básico que chega ao ponto de que eles são os bons, nós somos os maus, vice-versa, vamos bombardear o outro porque nós podemos e aqueles não, porque por mais mal que façam podem continuar na boa, porque os nossos carros andam com ganância. É ganância, é doutrina, é má gestão. O melhor filme do planeta que nunca há de ganhar um Oscar e vamos todos morrer sem ver o fim é a porcaria do mundo real. É um filme de terror, é um drama, é romance, é comédia. É intrínseco, é simples, é estúpido e é muito inteligente. É uma coisa que é muito interessante, é a única oportunidade que nós temos para andar neste carrossel chamado vida, mas já que já cá estamos e apreciamos tanto os milagres positivos e até a própria forma como vocês me podem estar a ouvir e achar este gajo tem uma interpretação bem negativa, é uma interpretação realista, eu fico satisfeito por interpretar o que me rodeia assim. Eu ficava era triste e deprimido se andasse sempre a viver na dúvida, que eu continuo sempre cheio de dúvidas. Mas a dúvida da crença ou pelo menos de aceitar a perspectiva como eu vejo o mundo à minha maneira e partilho aqui com vocês, é isto, é meu, é único e muito mais gente, graças a esta tecnologia de comunicação da internet que tão deturpada anda, dá para encontrar almas gêmeas que pelo menos compreendam que tipo, pá, pelo menos vê além da cortina. Ninguém tem a voz da razão a 100%. Eu sou o primeiro crítico a achar que alguém se ache autoproclamado dono da voz da razão, porque isso é algo que é uma lição que qualquer ser humano com algum tipo de humildade, só aí vem a informação, consegue aceitar algo, porque o estado de negação é absolutamente atrofiante intelectualmente para qualquer indivíduo que o provoca a fazer, ser sempre daquele clube que mais corrupto seja, ser sempre daquele partido, por mais que o líder que o lidere o leve para maus caminhos, perpetuar sempre aquele sistema que eu estou aqui a criticar, a merda do costume que nos leva à própria autodestruição. E as pessoas com os olhos abertos dividem-se por nuances tão absurdas, sem sequer reparar que o objetivo é o mesmo, operar na lógica. Ninguém está certo, tira o ego do caminho. Ninguém vai a lado nenhum neste futuro, com esta geração de telemóvel na mão, como eu estou agora a gravar o meu. Eu reconheço a minha hipocrisia. O problema é fazer alguém reconhecer a sua própria hipocrisia. Eu estou a tentar usar a minha hipocrisia para transmitir algo que eu nem próprio percebo bem o que é. Mas é algo que, pronto, olha, vou usar este mecanismo para dizer o que é que eu acho tão mal com o mundo que nos rodeia, porque fazem de nós, quem tenha algum tipo de ideologia concordo de alguma maneira com o que eu esteja a dizer, algo que é classificado logo numa gaiola, tipo numa ideologia, numa gaveta, num mecanismo que serve depois para perpetuar o sistema político, ideológico e social e progressista que o mundo sempre viveu, e é isso que a gente tem que aprender com a história, lição pós lição. Ninguém sai daqui com o cadastro em limpo, e sempre foi usado o mesmo mecanismo de divisão social por opinião, por interpretação. Uns são irrascíveis e outros sabem tanto que negam algum tipo de
abertura, e é sempre assim que as coisas operam, e a balança desequilibra para qualquer lado a qualquer altura, e continuamos a perpetuar este jogo financeiro, geopolítico, de controle e domínio, e vemos sempre a oposição a crescer, a crescer, a crescer, até ao dia que o grande milagre que a gente espera, e se calhar nem nos tempos da nossa vida acontece, e acabamos por ser mais uns espiões participativos no sistema histórico, que mais uma vez vai ser mal contado, e alguém no futuro vai novamente perceber as nuances e refilar como nós, e ser o catalisador de novamente o novo ciclo disto do nada. Por isso, vem em 2019, é este o podcast do futuro. Não sei o que dizer, basicamente, olha, desejo o melhor para toda a gente, e ao mesmo tempo desejo que toda a gente faça o melhor que possa no próximo ano, porque só assim é que dá o melhor para todos, e faz o teu melhor. Essa parece que é a parte que falta. Feliz 2019. Faz-te uma pessoa melhor, e o melhor para todos nós. Só assim é que resulta. Porque o melhor para todos nós e os outros estarem sempre fedidos a pagar a conta dos outros que não percebem, não dá. Ok? Tudo bom. Feliz 2019. To see a global rise of 3.2 degrees Celsius, or nearly 6 degrees Fahrenheit, by the end of the century. Such a rise would see devastating droughts, floods, and extreme weather, with increased sea level, crop failures, mass migration, and global conflict. The UN is calling for new investments in renewable energy and for governments to replace subsidies on fossil fuels with taxes to discourage their use. The stark warning came ahead of the UN climate talks set for Katowice, Poland, next month. Oil prices have plummeted to their lowest level in more than a year. That triggered a sell-off on Wall Street today as investors feared supply could swamp demand. Hillary Clinton has called on European leaders to curb mass migration to the continent. She says it's helped spread right-wing populism. An interview in the British newspaper The Guardian published today, the former Democratic presidential candidate and Secretary of State warned if we don't deal with the migration issue, it will continue to roil the body politic. She said it lit the flame for racist politicalized theologies in Europe. Clinton's comments sparked outrage and confusion from immigration activists and European lawmakers who cited her long track record of welcoming immigrants. And they listen to the president who says it's not women and children, it's stone cold criminals. So my first question is, you're in that tent camp. Besides that family, give us a profile of who is there mostly and what are they looking for? Because it seems as though, to your point, they don't actually have the necessary information so they know how to cross the border. There could be people yesterday who were running because they thought it was their only chance. Right. And it's very difficult because this has become such a polarizing issue. If we kind of take a walk, you'll be able to see for yourself. Again, this is the inner sanctum of the shelter. You're going to see a lot of families here, a lot of women and children. But the truth is the majority of the people that are part of this caravan, especially outside, if we can make our way all the way over there, we'll show you the majority of them are men. So people on one side that point and say there are women and children here, and that is true. And then there are others who point and say these are men that are trying to cross the border, and that's true too. From what we've seen, the majority are actually men, and some of these men have not articulated that need for asylum. Instead, they have talked about, going to the United States for a better life and to find work. But if we come this way here, we're just going to leave. This is where there's a food bank that's set up, and you've got a long line of men. Earlier, we saw about 500-600 men standing in line waiting for food, and it looks like that's dwindled down. But this is the outskirts, and we're going to pass through here. I'm going to show you where there's some police officers, and this is the outer perimeter. This is where we're starting to see a large
portion of police that are forming up on each side of the caravan. So this is the outskirts over there. Way down by those trees, there are police, many police in riot gear, and we don't know if they are here to actually protect the migrants, which is another thing that we've heard, because there are people here in Tijuana that want these migrants to leave. And they listen to the president, who says it's not